Olá, começa agora o JR Entrevista. O Brasil registrou uma safra recorde de grãos, retomou a compra e o armazenamento de produtos e recolocou a Conab no centro da política de abastecimento de alimentos. Por outro lado, milhões de brasileiros ainda enfrentam dificuldades para colocar comida na mesa. Para falar sobre os desafios, as mudanças e as estratégias para garantir preços mais justos e segurança alimentar, o JR Entrevista recebe hoje o presidente da Conab, Edgar Preto. Seja muito bem-vindo, presidente. Muito obrigado, Vanessa. É um prazer enorme estar contigo, estar com os telespectadores, para falar de um assunto que interessa aos brasileiros e brasileiras. Edgar, eu começo te perguntando em relação à Conab, que voltou a ter papel de destaque no abastecimento de alimentos, no armazenamento de alimentos e também no equilíbrio dos preços. Qual é a principal mudança na estratégia da companhia nesse atual momento? Nós retomamos praticamente todas as políticas públicas que é a missão da Conab, que é garantir o abastecimento. O preço dos alimentos está diretamente ligado às questões estruturais do país. Vou citar um exemplo. 2022, a safra 22-23, até aqui, Vanessa, foi a grande safra brasileira. Só será menor do que essa safra 2025. E foi naquele momento aonde nós colhíamos uma grande safra, celebrávamos a grande colheita, nós tivemos a menor lavoura plantada com arroz e feijão dos últimos 47 anos. Menor lavoura plantada com arroz e feijão dos últimos 47 anos. Porque o agricultor, corretamente, antes de botar semente na terra, ele faz as contas. O que é mais rentável economicamente? Então foi o Brasil produzindo mais e encurtando a lavoura com o nosso produto para o nosso consumo interno. Então a Conab segue uma estratégia de programa do governo federal, que voltou a incentivar a produção de alimentos, voltou a oferecer juros subsidiados para quem produz alimentos para o nosso mercado interno. Quem produz arroz e feijão, por exemplo, o juro é 3% ao ano. Se for produzido de uma forma agroecológica, o juro é 2% ao ano. Então, com isso, expandiu a lavoura com produção para o nosso consumo interno. E a Conab voltou, então, a cumprir com o seu papel. Nós voltamos, Vanessa, a praticar a política do estoque público, que é uma política que tem duas mãos do governo, duas mãos amigas, como eu chamo, muito importante. A gente compra o produto do agricultor quando o preço baixou para ele, quando o mercado está pagando um preço abaixo do preço mínimo para o agricultor, é que a Conab compra, quando o governo assim decidir. Faz estoques públicos e no momento que o produto subir na prateleira para os consumidores, tendo o produto no estoque público, a gente bota esse produto no mercado e faz os equilíbrios dos preços. Então é uma política que é uma orientação do governo federal, governo do presidente Lula, e que a Conab voltou a praticar. Com isso, a gente oferece garantias para o agricultor, para que ele volte a produzir, tenha viabilidade economicamente e que a gente possa garantir a soberania alimentar e nutricional para produtos que, claro, a gente possa fazer este equilíbrio, digamos assim. Não são todos os produtos que é possível fazer estoque, nem todos os produtos também o preço está precificado somente no nosso mercado interno. Tem muitas variáveis, tem o mercado internacional, tem a conjuntura internacional, tem a questão cambial, tudo isso vai interferindo no preço dos alimentos. Mas o que nós queremos com a Conab é assegurar que para os nossos consumidores eles terão o básico, produto básico que vai para a mesa dos brasileiros. Toda a nossa construção é que ele esteja de fácil acesso. É um preço acessível para quem compra e viabilidade econômica para quem produz. Em quanto tempo essa ação aí de compra de alimentos e também de armazenamento, ela gera um impacto para o consumidor final? É uma pergunta importante porque não se dá de uma hora para outra, né? Toda a desestruturação que houve no governo passado, que findou o MDA, Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, deixou de existir. Não teve mais plano safra da agricultura familiar, não teve mais um incentivo, um juro subsidiado para quem optar em produzir alimento. E a Conab desmontou no governo passado praticamente todas as suas políticas públicas nessa direção. Um exemplo, foi findado no governo passado 27 unidades armazenadoras da Conab que deixaram de existir, ou foram findadas as suas atividades. E as 64 que ainda estão em funcionamento não teve os investimentos necessários.
Então, nós voltamos a fazer os investimentos na estrutura da companhia para garantir que com essa safra maior, a super safra que o Brasil vai colher este ano, a gente volta a praticar políticas que são muito importantes, que dê a segurança para os consumidores. Então, o arroz, o feijão, o milho, que é a principal ração para proteína animal, o trigo, depois de 11 anos que a Conab não tinha mais estoques de trigo, voltou a fazer estoques de trigo. Vamos agora, no final do mês de abril, voltar a fazer estoque de arroz. Vamos assegurar uma política pública robusta para continuar aumentando a produção de feijão e, com isso, mais oferta de alimento no mercado, é também a possibilidade do consumidor pagar um preço menor quando ele entrar no supermercado. Presidente, o Brasil registrou uma safra recorde em 2024, uma safra recorde de grãos. O que esse volume significa em termos de abastecimento interno e também de estabilidade nos preços? 330,3 milhões de toneladas é a previsão que a Conab faz. Como é que a gente chega a esses números, me permita? Todos os meses a Conab bota a campo, 100 técnicos, em parceria com as universidades, com os institutos federais, para poder levar essa informação para o Brasil e para o exterior. O mundo olha a produção brasileira em cima dos dados produzidos pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. E essa previsão de uma super safra, obviamente que tem aí, Vanessa, a mão valente do homem e da mulher do campo, né, que levanta cedo, que dorme tarde, que faz a sua parte. Mas tem também aí as políticas públicas que voltaram a amparar o homem e a mulher do campo para que ele volte a produzir com mais tranquilidade. E com essa super safra, nós já estamos sentindo os resultados muito positivos. O arroz, por exemplo, que ano passado chegou a passar de R$30 o pacote 5 quilos, chegou a 35, chegou a R$38. Agora você encontra esse mesmo arroz por 20, por 19, 19,50. O feijão da mesma forma. O milho, com essa super safra, a gente pode também dar as garantias de que nas regiões que são criadoras, região sul do nosso país, que estão lá os grandes criadores de suíno e frango especialmente, não faltando esta que é a principal ração para a proteína animal, é também as garantias da possibilidade de que a carne no supermercado volte a baixar de preço, como já está baixando, especialmente o porco, carne suína, que já baixou, a carne bovina, a tendência também é de queda, tem uma boa expectativa da previsão da queda do preço do ovo, e com isso o Brasil se serve desta grande e a maior safra agrícola da história do nosso país, que vai se refletir sim no bolso dos consumidores. Tomara, a gente fica torcendo para isso. Agora, o senhor tem destacado o papel importante da agricultura familiar, como até um pilar no combate à fome. Como a Conab tem atuado para que essa produção chegue à mesa dos brasileiros e também ajude no equilíbrio dos preços? Olha, esse é o principal programa que a Conab operacionaliza, é o PA, Programa de Aquisição de Alimentos. Todos os anos a Conab, quando tem PA, a gente lança no sistema da Conab a abertura e o convite de recebimento de propostas das cooperativas e associações da agricultura familiar. Todos que tiverem comida para ofertar via essas entidades, durante o tempo que a Conab deixa seu sistema aberto, podem cadastrar os seus projetos. Tem um recorte muito importante. Para que a Conab analise o projeto de uma cooperativa, de uma associação para comprar esses alimentos, tem que ter no mínimo 50% de participação das mulheres. E a chamada que nós finalizamos agora no final de março, nós tivemos 80% de quem ofertou comida são mulheres. Então, o principal programa de aquisição de alimentos que a Conab operacionaliza, eu tenho dito, Vanessa, e telespectadores e telespectadoras, é um programa feminino, onde as mulheres do campo, assentados da reforma agrária, agricultoras familiares, indígenas, quilombolas, que cuidam do abastecimento do lar, também estão ajudando a abastecer as compras públicas que a Conab faz. Esse programa, para vocês terem uma ideia, na primeira chamada, na volta do PA, que foi em 2023, nós começamos o orçamento com 250 milhões. Mas a demanda que chegou via os projetos da agricultura familiar foi de 1 bilhão e 100 milhões de reais. Fomos mobilizando no governo mais orçamento e já estamos finalizando a compra de 1 bilhão e 40 milhões de reais, comprando direto da agricultura familiar, pagando um preço justo e essa comida simultaneamente
chegando na mesa de quem passa necessidade, chegando na rede socioassistencial, chegando na escola, nos abrigos, nos asilos, nas creches. A alimentação não só em quantidade, Vanessa, mas também na qualidade, que é muito importante. Vocês sabem que comida boa na mesa das pessoas é também sinônimo de saúde pública. Então, tem uma mão generosa do governo federal via as compras públicas, não só que a Conab faz pelo PA. Tu sabes que já tem na legislação a obrigação de todo o recurso destinado à merenda escolar, 30% no mínimo tem que comprar da agricultura familiar. Foi aumentado em 1,5 bilhão a mais o recurso, já chega mais de 5 bilhões o dinheiro destinado para comprar produtos para a merenda escolar, e desses, no mínimo 30% desse valor tem que ser comprado da agricultura familiar. Estamos ampliando agora, Vanessa. Além da merenda escolar, tem uma determinação do governo que todos que compram comida com dinheiro do governo federal tem que ter esse recorte. Exército, Marinha, Aeronáutica, as universidades, institutos federais, restaurantes universitários, todos que compram comida com recurso do governo federal tem que ter um recorte. No mínimo 30% comprado da agricultura familiar. O que a gente quer com isso? Quer dizer para todos os homens e as mulheres do campo que produzem o que vai para a nossa mesa. Vender para o governo. Ele se tornou um grande cliente, produzir comida no Brasil voltou de novo a ser um bom negócio economicamente. Entendi. Presidente, em um evento recente, o senhor afirmou que o Brasil vai se alimentar desse arroz, referindo-se à produção nacional. Há um plano para reduzir a importação desse alimento e também aumentar a autossuficiência alimentar em relação ao arroz? Veja bem, Vanessa e telespectadores, é muito ajustado no Brasil o que a gente produz de arroz e o que a gente consome. Exemplo do ano passado, o Brasil colheu 10,5 milhões de toneladas de arroz e o Brasil já consome 10,5 milhões de toneladas de arroz. Então, qualquer evento climático que acontece num estado produtor, como é o Rio Grande do Sul, que produz 70% do arroz nacional, um evento climático ou uma seca, falta chuva ou chuva demais, sempre gera uma instabilidade no mercado. Então, essa foi uma decisão muito acertada que o governo federal tomou de incentivar a produção do arroz. Então, na volta do Plano Safra da agricultura familiar, é que foi garantido que o juro para quem produzia arroz, feijão, hortaliças é 3%, para que o agricultor volte a tomar crédito. Com isso, a Conab voltou a fazer a compra, voltamos também a praticar o contrato de opção de venda. O que é isso? A gente contratou com os agricultores, produtores de arroz antes da safra. Garantimos um valor de 30% acima do preço mínimo, 20% acima do preço mínimo, e o contrato é de opção. Na hora dele vender este arroz, se o mercado estiver pagando um preço maior do que está no contrato, ele pode vender para o mercado. Agora, se o mercado não pagar no mínimo 20% acima do mínimo, que é o que está no contrato que a Conab fez, a Conab compra e bota nos seus estoques. O que aconteceu, Vanessa? A previsão que a Conab está fazendo é que a safra de arroz deste ano será uma das grandes safras da história do nosso país. Mais de 12 milhões de toneladas de arroz. Então, se o nosso consumo está em 10,5, nós podemos garantir, não faltará arroz no nosso país. Obviamente que tem a exportação, mas também tem a importação. A Conab não só faz levantamento e previsão de safra, nós fizemos também leitura de mercado agrícola. E nós previmos já o ano passado que o Brasil ia colher mais arroz, como de fato está consolidando-se, em torno de 1,5 milhão a mais. O Mercosul vai colher mais. E a Índia, que é a grande produtora de arroz do mundo, produz mais de 200 milhões de toneladas de arroz, voltou a liberar a exportação. Ficou 2 anos a Índia sem exportar, para cuidar do seu mercado interno, e ano passado já anunciou que este ano iria voltar à exportação. Então nós previmos lá que, neste momento da safra que está acontecendo o arroz do Brasil, o preço automaticamente cairia para o produtor. Por isso, então, ofertamos esse contrato de opção de venda, que é garantias que o governo federal está dando aos agricultores para produzir arroz, não só para o nosso mercado interno, mas é o sonho alto. Eu quero ver o nosso Brasil sendo ainda um grande exportador de arroz também para o mundo. É a base, da nossa alimentação aqui. É o conjuntinho, feijão países. E arroz. É verdade. Olha, você pode assistir ao JR Entrevista na Record News, no portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas à 00:30 e também nas nossas redes sociais.
Presidente, como a Conab tem avaliado a distribuição dos alimentos pelo território nacional? Há diferenças significativas nos preços entre as regiões? Por certo, tem regiões mais produtoras que têm mais oferta de alimento, especialmente no período das safras. O governo federal, o presidente está olhando com muita atenção o preço dos alimentos, que foi o início da nossa conversa aqui. Foi montado um comitê permanente coordenado pelo Ministério da Fazenda, onde está ali o Ministério da Agricultura, Desenvolvimento Agrário, está a Conab, Casa Civil, a Economia, Ministério da Economia. E esse comitê analisa os principais produtos que possam ter impacto na inflação dos alimentos, que possa pesar mais no bolso do consumidor, que é aquele que ele compra todo dia, que ele se alimenta, é o alimento básico. E esses produtos eles vêm sendo monitorados e acompanhados com os dados que a Conab oferece. Não somente o que vai ser produzido no país, mas o que vai ser produzido também no mundo, como eu falei, o exemplo do arroz. O que a gente produz, para onde a gente exporta, da onde a gente importa quando há necessidade, para que o governo possa tomar medida cada vez mais assertiva, né? Além do mais, Vanessa, nós agora contratamos o Diese, que faz levantamento de preço de cesta de alimentos em 17 capitais. Agora, com o apoio da Conab, vai passar a fazer o acompanhamento periódico das 27 capitais do Brasil, o preço dos alimentos, para que a gente possa ter uma previsão antecipada, para que o governo possa antecipar também as suas medidas, suas políticas, independendo de determinada região que a gente tiver a previsão antecipada que vai ter esse aumento dos preços. E a questão dos estoques públicos também vai nessa direção. Tendo estoque de alimentos, tendo estoque de arroz, tendo estoque do trigo, quando o preço sobe em determinada região, o governo pode colocar esse produto naquele mercado específico, naquele território e fazer o equilíbrio dos preços para os consumidores. Já existe esse mapeamento em relação a preços nas diferentes regiões do país ou vai começar agora com esse trabalho que o senhor falou aí do Diese? Não, a Conab faz acompanhamento dos principais produtos, o preço, e só estamos então ampliando essa nossa parceria agora nas 27 unidades da federação, especialmente nas capitais. Digamos assim que a partir agora do 2025, nós ampliamos mais esse olhar, essa atenção para o preço dos alimentos para os consumidores. E que ações podem ser tomadas justamente para promover um equilíbrio mesmo em relação aos preços nas diferentes regiões? Na prática, como que a Conab pode atuar? A questão do estoque é uma medida importante. É por isso que nós preparamos toda essa infraestrutura novamente da Conab. A falta de investimento que houve em armazéns, por exemplo, o desmonte que houve nos 27 unidades armazenadoras. Nós fizemos agora um contrato apenas com o BNDES. Pegamos lá 9 imóveis que foram, digamos, engolidos pelo perímetro urbano. Foram construídos há 40, 50 anos atrás, quando era perímetro rural. Cidade avançou, virou centro-cidade, aquela grande estrutura que tem um valor imobiliário importante da Conab, público do governo federal, não tinha mais viabilidade para armazenamento. Então, permutamos com o BNDES e ele coloca para a Conab 175 milhões de reais no mínimo para reformar os nossos armazéns, para que a gente possa ampliar ainda mais a questão dos estoques de alimentos. A Conab também, Vanessa, é que faz toda a logística, compra e distribuição de cestas de alimentos. Quando há uma catástrofe, quando há uma tragédia ambiental, como aconteceu no Rio Grande do Sul, o governo coloca a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, para cuidar do básico, que é a alimentação. Quando há a falta de alimentos, por exemplo, para indígenas, os Yanomami, que o presidente esteve lá e se deparou com aquela situação dramática, 2023 ainda, da fome, da desnutrição, via recurso do BNDES, coloca o orçamento na Conab, a Conab compra as cestas, contrata o caminhão, quando precisa levar de barco, contrata o barco, quando tem que ir de helicóptero, faz toda essa logística, essa contratação, para que as coisas aconteçam, especialmente a mão amiga naquele que mais precisa. Então, toda essa ampliação dessas políticas públicas é no sentido de trazer a segurança alimentar, acabar com a fome outra vez, porque não é possível, queridos amigos e amigas, num Brasil da nossa dimensão, um Brasil que tem um solo fértil, tem um povo trabalhador, temos uma estrutura agrícola excepcional, não é possível
convivermos com a dor da fome. 33 milhões de brasileiros, quando voltou o presidente Lula, estavam de novo passando fome. E agora já saíram 24 milhões e meio, deixaram de passar fome. O IBGE está fazendo novos levantamentos e a nossa expectativa é que nas próximas informações esse número da fome caia ainda mais. Nós queremos erradicar a fome outra vez. O presidente coordena toda essa aliança global contra a fome também, porque a dor da fome no Brasil é a dor da fome em outros países. E nós queremos, então, globalmente trabalhar em conjunto com outros países que produzem assim como nós, para que a gente acabe com essa dor da fome e garantir também, Vanessa, preço justo para os consumidores, sem perder de vista a mão amiga do governo para aqueles homens e as mulheres que botam na nossa mesa o alimento, que são os agricultores. Por falar em preço justo, muita gente reclamou ultimamente do café. Tem uma previsão aí de melhorar esse preço? Como a Conab pode fazer também para atuar nesse sentido? Incentivando uma produção maior, né? O café é uma produção muito específica. A Minas Gerais, que produz 50% do café brasileiro, teve uma restrição de chuva no momento do ciclo que ela não poderia ter faltado chuva e nem umidade. Faltou chuva, deu uma quebra de 50% mais ou menos na produção, nesse principal estado brasileiro que produz. Dólar subiu com a chegada do presidente Donald Trump, subiu o dólar e o agricultor, o produtor, o exportador, ele fica olhando o mercado, Vanessa. Quando é mais vantajoso vender lá fora, vende para fora, porque subiu o preço do café no mercado internacional. Nosso café, que já caiu a produção este ano, foi mais um pouco embora. Então, houve esse desequilíbrio no mercado interno, mas a expectativa nossa, pela estruturação que tem da produção do ciclo do café no nosso país, é um setor muito organizado, que a gente possa ter uma safra melhor e fazer uma estabilidade dos preços e dar mais essa tranquilidade nessa bebida que é a preferida dos brasileiros e brasileiras. A gente não vive sem um café, não é isso? Café. Olha só, o JR Entrevista vai para o intervalo. Na volta a gente fala mais com o presidente da Conab, Edgar Preto. Não saia daí. Estamos de volta com o JR Entrevista. Aqui com a gente hoje o presidente da Conab, Edgar Preto. Presidente, a Conab tem um papel importante também na questão das políticas sociais. Como tem funcionado isso na prática? A distribuição de alimentos, eu acho que é uma das áreas mais forte, mais potente que a Conab atua. Desde o início do programa, o Fome Zero, lá no passado, nos primeiros governos do presidente Lula, a Conab já foi um dos grandes instrumentos de erradicação da fome quando a ONU declarou em 2014 que o Brasil não tinha mais fome. E essa volta da fome trouxe também a necessidade de voltar à operacionalização dessa entrega dos alimentos. A gente trabalha muito ligado com o MDS, Ministério do Desenvolvimento Social, que coloca recurso para fazer o abastecimento para os públicos mais vulneráveis, como eu já falei, indígena, onde tiver necessidade, ribeirinhos, extrativista, povo da periferia e a rede socioassistencial, né? Quando a gente compra um produto da agricultura familiar que paga um preço justo para o agricultor, simultaneamente o alimento entra nessa rede. Creches, escolas, abrigos, toda essa rede nos municípios são abastecidos com a compra que o governo faz via Conab, recurso do MDS, para que essas pessoas se alimentem. Ou também em forma de cestas de alimentos. Lá no município, onde é identificado os mais vulneráveis que precisam levar essa comida até a casa ou fazer distribuição no local onde o município decide e organiza, é dessa forma que ocorre. Então, a compra do produto, a distribuição dos alimentos de uma forma simultânea, toda a operacionalização da compra e distribuição das cestas de alimentos para vários ministérios que a Conab atua, é um braço social muito importante do governo federal e nós estamos atuando com muita força. Já chegamos, Vanessa, a mais de 600 mil cestas de alimentos comprados e distribuídos desde março de 2023. E de que forma que a Conab consegue fazer o levantamento das pessoas que vivem, né, nessa questão aí da insegurança alimentar? Nós contamos com o auxílio do MDS especialmente, Ministério do Desenvolvimento Social, que tem toda uma forma de fazer esse levantamento,
nas principais cidades, aonde está também os desertos alimentares, também assim conhecido, que tem regiões do nosso país, são regiões que não produzem muito, né? Tem que trazer produtos de fora, e está identificado pelo BNDES os desertos alimentares. Quando a pessoa tiver que caminhar 15 minutos para encontrar alimentos para comprar, ela está num deserto alimentar. Então, não é só o preço quando sobe, é também a falta de encontrar os alimentos. Então, quando essa identificação, o trabalho se intensifica para que a gente possa garantir esse básico que é a alimentação. Mesmo fazendo compra direto de cooperativas e associações para abastecer esses territórios. Também as cozinhas solidárias, Vanessa. Tu sabe que foi uma política constituída basicamente pela sociedade civil. Na pandemia, especialmente, quando o governo passado faltou para os mais pobres, foi a sociedade civil que se organizou e fazia cozinha solidária para distribuir alimentos. Agora, com a volta do presidente Lula, as cozinhas solidárias passaram a ser uma política pública e estão sendo abastecidas pela comida que o PA compra. Programa de Aquisição de Alimentos, comprando e levando até esses locais onde a sociedade tem organizado as cozinhas solidárias. É dessa forma que a gente, uma forma muito rápida, atuando como tem que ser, porque a alimentação é o básico, a pessoa não vive sem ela, não pode passar fome. Ainda tem alguns locais com dificuldade de encontrar onde estão os mais vulneráveis, porque às vezes não tem casa, não tem como fazer esses alimentos, então tem que ser em forma de quentinhas. E as cozinhas solidárias, que essa parceria da política pública com a sociedade civil, tem funcionado muito bem. A gente está quase encerrando. Eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para quem ainda enfrenta esse problema, essa questão da insegurança alimentar. Minha mensagem é de esperança. Nós já caminhamos bastante. É a prioridade do governo federal, é a prioridade do presidente Lula. Recomenda isso todo momento para os seus ministros, ministras, para toda a estrutura pública do governo federal, que a gente possa mostrar para o mundo outra vez que nós erradicamos a fome. Então, aqueles que estão em segurança alimentar e nutricional, vocês têm que procurar a rede socioassistencial dos seus municípios, do estado, todos os entes trabalhando unido. É a forma mais rápida de nós chegarmos ao final da dor, da tristeza, da fome, que é inadmissível para um Brasil como o nosso. Eu gostaria que o senhor deixasse aqui registrado que o senhor já foi agricultor, não é isso? Com muito orgulho. Eu trabalhei até os 17 anos na roça, fui um jovem rural, trabalhava com o pai, com a mãe, com os meus irmãos, plantávamos de um pouco de tudo, produzíamos para o nosso consumo, para o nosso abastecimento em casa. Geralmente é a mãe que cuida, e produzimos também soja, milho, produzíamos porco para vender. Graças a Deus, na minha casa tinha fartura, porque a gente tinha uma terra boa, tinha vontade de trabalhar e tirava dessa terra praticamente tudo que nós precisávamos para o nosso consumo interno. Nós tirávamos daqueles 22 hectares de terra lá no interior do Rio Grande do Sul. Então, modéstia à parte, eu conheço um pouco dessa lida, eu sei como é que é a luta do agricultor, do trabalhador rural, de levantar cedo, dormir tarde, para garantir esse básico para a nossa vida, que é o alimento. Presidente da Conab, Edgar Preto, muito obrigada pela participação aqui hoje no JR Entrevista. Foi um prazer, Vanessa. Estou muito agradecido, lisonjeado em nome da Conab, por participar dessa programação tão nobre, e agradeço imensamente. Tá certo. Bom, o JR Entrevista fica por aqui. Lembrando que você pode assistir ao programa na Record News, no Portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas à 00:30 e também nas nossas redes sociais. É isso. Muito obrigada, presidente. Muito obrigado, Vanessa. Até a próxima. Até a próxima.